O Alguma Poesia, gente, é o primeiro livro do Drummond, tá? Que quase que unanimemente a crítica considera o nosso melhor poeta brasileiro aí, grande poeta brasileiro, tá? O Drummond é basicamente um autor do segundo tempo modernista, ou seja, aquele período que pega de 30 a 45. Esse livro aqui foi publicado exatamente em 1930, tá? Só que este livro aqui, como eu vou mostrar para vocês, ele se encaixa nas características do primeiro tempo modernista. Embora o Drummond seja considerado um autor do segundo tempo, ele passou por todas as fases do modernismo, né? O primeiro, o segundo, o terceiro tempo e até o pós-modernismo ali, né? No final do século. Apenas ele é considerado do segundo tempo porque os seus livros mais conhecidos, mais importantes, são aqueles que se encaixam dentro da temática, do estilo do segundo tempo modernista. Mas este livro aqui, que é o primeiro, ele é composto por poemas que ele fez ao longo da década de 20, tá? Portanto, dentro do primeiro tempo modernista. O Drummond, ele não participou da Semana da Arte Moderna. Ele era muito novo, né? Em 1902 ele teria 20 anos, né? E ele não era de São Paulo, principalmente. Ele era de Minas, né? Aquilo ali foi feito basicamente por um grupo de São Paulo e do Rio de Janeiro. Mas, depois da Semana da Arte Moderna, de 1922, ele acabou se tornando a grande liderança do movimento modernista lá em Minas. Ele fez amizade com o grupo modernista, né, com o Oswald, o Manobra dele, e principalmente o Mário de Andrade, né? E primeiro, ele já tinha um grupo lá mineiro, que eles estavam fazendo arte moderna, e o Mário, o Bandeira e o Oswald estavam passeando por lá e foram conhecer, e eles acabaram ficando grandes amigos. Os poemas desse livro foram todos revisados, apresentados primeiramente para o Mário de Andrade. Tem reconhecimento do Drummond no início do livro, né? Tem poemas dedicados ao Mário de Andrade. Então o Mário orientou muito, sabe, a produção desses primeiros poemas, tá? Então é uma poesia que se encaixa dentro desse primeiro tempo modernista. Então, quando nós olhamos assim para o contexto sociocultural, nós temos aqui o início do século XX. Tá? Então, aquele momento assim que está naquele crescente de urbanização, né? Nós temos a influência das vanguardas europeias acontecendo, né? Influenciando a arte a todo momento, e nós temos principalmente a Semana da Arte Moderna. Tá? Então, o grande boom cultural desse momento era a Semana da Arte Moderna, que caracteriza o chamado primeiro tempo modernista. E lembrando, né, que esse ano nós temos o centenário da Semana da Arte Moderna. Tá? E temos um livro que se encaixa nos valores típicos da Semana da Arte Moderna. Então, a possibilidade de uma questão relacionada com esses conceitos, com esses valores é muito grande. Portanto, gente, quando nós falamos em estilo de época, nós estamos falando de modernismo, primeiro tempo. Tá? Características do modernismo do primeiro tempo. Então, o que nós vamos encontrar como marcas de estilo de época nesse poema? Primeiro, você tem que entender o seguinte, ó. O primeiro tempo modernista, a marca mais característica é a postura anti-acadêmica. A postura de se colocar contra a arte acadêmica, que era a arte dominante, era a arte tradicional. Tá? Os modernistas vão romper com isso. Então, o que nós vamos ter aqui? Uma poesia marcada por uma grande liberdade formal, como você tem aqui. Tá? Significa poesia sem métrica regular, sem rima regular, sem estrofação regular. Né? Essa é um dos parâmetros, né, dessa postura anti-acadêmica, ou seja, contrária. Lembrem-se que o modernismo vem logo depois do parnasianismo, que era uma arte obcecada, uma poesia obcecada pela métrica, pela rima regular, pela perfeição e tal. Então, combater esse padrão aí significava fazer o contrário, essa liberdade formal. Outra coisa é a linguagem, mesma coisa, né? Vai se colocar contra aquela linguagem padrão, aquela linguagem clássica, né? Elevada, culta, representada pelo parnasianismo lá. A ideia agora é valorizar a linguagem do cotidiano, a linguagem do dia a dia, a linguagem coloquial, né? Trazer a linguagem literária mais próxima da oralidade. Isso é uma proposta do modernismo aí, e esse livro contempla isso, tá? Outra coisa, eles queriam uma literatura mais leve, né? Uma literatura mais
menos pesada, porque eles diziam, a literatura tradicional do século XIX, ela era muito pesada, ou ela era muito dramática, né, aquela coisa romântica, morrer de amor, ou ela era muito violenta, né. Eles falavam assim, você pega um livro romântico e torce, sai lágrima, pega um livro realista, naturalista e torce, sai sangue. Eles queriam uma coisa mais leve, né, mais solta aí. E aí eles vão trazer muito humor, né, fazer uma literatura mais baseada no humor, né, uma coisa mais divertida. Então você tem muita ironia e chegaram inclusive a inventar o poema piada. Né? Você tem aqui, depois a gente vai ver exemplo, poema piada, que é uma marca característica do primeiro tempo modernista. É aquele poema que tem uma estrutura que provoca o riso, né, um desfecho original como de uma piada mesmo. Tá? Outra coisa, está se vivendo um momento ali, né, de grande agitação, como eu falei, a urbanização. Então a vida moderna é marcada por uma vida corrida, né? Não tanto quanto hoje, né? Acho que alguém está me provocando aqui, né? Passando aqui na frente só para fazer barulho, só para sacanear minha live. Mas você pega assim, a partir do início do século XX, nós passamos a ter a vida que nós temos hoje, né? Quando você chega no final do dia e faltou tempo para você ler todas as mensagens do seu Instagram. Ou seja, uma vida muito, muito corrida, né? Muito rápida, muito dinâmica. E aí não tem tempo para ler poesia. Poesia precisa tempo, precisa uma abstração, né, do mundo para poder penetrar na poesia e tal. Então tinha que ser uma coisa mais rápida para você ler, por exemplo, no intervalo de casa para a escola, de casa para o trabalho e tal. E aí a ideia da brevidade, de fazer o texto curto, conciso. Surge então o chamado poema pílula. Poema pílula ou poema minuto também pode ser chamado assim. É aquele poema bem curtinho, reduzido a poucas palavras, a poucos versos ali. Tá? Essas são as principais características do primeiro tempo modernista. Essas são as principais características dessa obra. Quando nós falamos em questão mais estética, mais formal, nós falamos disso. É um livro que atende, que se encaixa dentro dos padrões, né, dos modelos, das propostas do primeiro tempo modernista. A obra toda é formada por 49 poemas, a maioria curtos, tá? Mas tem alguns poemas mais longos aqui, tá? Mas, enfim, nada muito longo. Marcado por essa linguagem, como eu falei, bem coloquial, então de fácil leitura. E, como eu já expliquei também, a influência dos primeiros modernistas, principalmente do Mário de Andrade. Tá? Como eu falei, o Drummond mesmo admite que foi muito influenciado pelos conselhos do Mário. Tem as famosas cartas que eles trocavam, né? Porque um morava em Belo Horizonte, outro em São Paulo. Então o Drummond mandava os poemas para o Mário ler, né? Junto com uma carta, e o Mário respondia a carta fazendo os comentários, né? Dando conselhos ali sobre essa poesia, que acabou depois sendo publicada em 1930. Tá? Um detalhe, tá, gente? Embora o Drummond só tenha publicado seu primeiro livro em 1930, ele não era totalmente desconhecido, não. O Drummond já tinha um certo prestígio nacional graças ao poema No Meio do Caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Esse poema foi publicado numa revista, né, alguns anos antes e virou uma febre nacional. Sabe um meme daqueles que estoura e a pessoa tem seus momentos de glória? Foi mais ou menos isso que aconteceu com o Drummond. O próprio Drummond uma vez falou que se ele juntasse todos os comentários sobre o poema dele, No Meio do Caminho, daria um livro de mais de 500 páginas, tanto comentários a favor como contra, né, criticando o poema. Então ele não era um ilustre desconhecido, já tinha um certo prestígio, já tinha publicado alguns poemas em jornal e tal, e tinha estourado com esse poema aí, que faz parte desse livro, tá? É um dos poemas desse livro aqui. Tá? Aliás, os poemas mais conhecidos do Drummond estão nesse livro, Alguma Poesia. Beleza? Tópicos dominantes, né? Você pode assim, porque aquilo que eu falei, né? A ideia aqui é dar uma orientação para vocês, para você fazer a leitura, até porque são poemas bem tranquilos de ler, bem agradáveis e tal. Então, por exemplo, você vai observar o seguinte, ó. Um tema muito comum nesses poemas é a incorporação do cotidiano, que é uma proposta do modernismo como um todo. Em vez de fazer aqueles poemas voltados para temas exóticos, diferentes, grandiosos, como faziam os parnasianos, né? A mais bela flor, o mais belo pôr do sol e tal, o modernista se propõe a fazer poesia sobre as coisas do dia a dia, né? O cotidiano, a lata de lixo, o paralelepípedo da rua, as coisas do cotidiano. Tá? E essa poesia fala muito isso.
né? Ele está lá, ele vê uma cena, um homem passando no bonde, né? Uma fábrica, uma coisa. Ele vai fazer a poesia sobre isso que ele observa no dia a dia. Tá? Intertextualidade e paródia, outra coisa que tem muito nesse livro aqui também. E que é uma característica do modernismo também. Né? Parodiar, por exemplo, os poetas românticos. Né? Tem uma paródia aqui que lembra o Minha Terra Tem Palmeiras, né, de Canto Sabiá, do Gonçalves Dias. Né? Então, fazer relação com outros textos, né, às vezes até de outras épocas ou da mesma época e tal, a gente chama isso de intertextualidade, e quando ela é puxada para um lado mais satírico, mais cômico, né, a gente chama de paródia. A relação com outros textos, tá? Tem bastante nesse livro aqui também. Visão prismática da realidade. Isso aqui é uma influência do cubismo. Né? O cubismo é aquela arte, né, que fragmenta a realidade através de figuras geométricas, né? O Picasso, a pintura do Picasso e tal. Isso influencia também a literatura. Então quando você pega um todo, né, e você fragmenta isso com vários pontos de vista. Então, como se fosse um prisma, né? Vários pontos de vista de um todo, vários fragmentos de um todo. Tá? Isso é o que a gente chama de visão prismática da realidade. Vai ver inclusive um exemplo depois disso aqui. A reiteração significativa. Isso é uma coisa mais específica do Drummond. Não é tão comum, não é uma característica do primeiro tempo modernista, é uma particularidade dele. Reiteração é repetição. O Drummond, bom, o exemplo maior eu acabei de falar para vocês. Né? No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Né? E vai repetindo essa frase aí. Então, esse processo de ficar repetindo expressões, frases, tornando-as significativas, é uma das características da poesia do Drummond como um todo, especialmente desse primeiro momento, dessa fase inicial dele aí. Tá? Então você tem isso também em vários poemas aí. E outra coisa, que é uma característica marcante dele também, é fazer uma poesia que parte do pessoal para o universal. Tá? Então você vai ver que ele fala muito sobre a infância dele, ele fala sobre a cidade natal dele, lá de Minas, né, Itapira. Ele fala de cenas, né, da sua infância, da sua adolescência, cenas familiares. Só que ele consegue dar a essas cenas particulares, a essas imagens particulares, um sentido universal. Né? Então aquilo acaba tendo um significado para qualquer pessoa. Por isso que a gente fala aqui, sai do pessoal para... Ele consegue universalizar uma coisa que é específica, né? Que é própria dele, que é particular dele. Isso é um dom do Drummond, e é um dom dos grandes poetas. Né? Só os grandes poetas conseguem fazer isso. Beleza, gente? Dúvida? Até aqui? Vamos dar uma olhada aí, 2 exemplos. Um dos poemas mais famosos do livro, acho que é o poema que abre o livro, né? Chama Poema de Sete Faces. E aqui você tem o exemplo daquilo que a gente fala de visão prismática, que não está inteiro. Tá? Por que ele é chamado de Poema Sete Faces? Porque ele tem 7 estrofes. Só que quando você lê o poema todo, você tem a impressão que uma estrofe não se liga com a outra. Né? Que seriam 7 poemas. Olha que legal. Quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: vai, Carlos, ser gauche na vida. Gauche significa torto, errado. Tá? Aí olha a segunda estrofe. Ó. As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. Você percebe que parece que mudou de assunto, não está amarrado com a estrofe anterior? Aí você vai para outra, ó. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Observa essa coisa da ausência de pontuação, né? Romper com as normas, né? Das regras da gramática aí, isso é uma característica do primeiro tempo também. Então, pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. Percebe? Ó? O que isso tem a ver com isso aqui? Parece que ele está falando de outra coisa, que ele mudou de assunto. Aqui também, ó. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa. Tem poucos, raros amigos. O homem atrás dos óculos do bigode. Isso aqui é um exemplo dessa poesia que traz um recorte prismático da realidade. É como se fossem várias cenas, né? Você está andando, aí você pensa um pouco, né, na sua vida e cria assim, quando nasci um anjo falou para eu ser errado na vida. Né?
Aí você olha para as casas, né, as pessoas olhando para a rua, né, aí olha para a tarde, que talvez fosse azul, né, mas que está meio pesada pelos desejos, e você faz um outro verso. Aí você olha para o bonde, as pernas, faz outro, e assim você pega uma pessoa específica, um homem atrás do bigode, faz outro verso. São vários fragmentos de um todo. É isso que a gente chama de visão prismática da realidade. É uma característica do modernismo, como eu falei, influenciada pelo cubismo do Picasso. Tá? E mais um poeminha aqui para a gente fechar, exemplificando aquilo que a gente falou, né? Então, por exemplo, o poema Piada, né? Anedota búlgara. Olha só. Era uma vez um czar naturalista que caçava homens. Quando lhe disseram que também se caçam borboletas e andorinhas, ficou muito espantado e achou uma barbaridade. Você sabe que um dos mecanismos para se criar o humor é o inesperado, né? Porque ele acha natural caçar homens, mas ele fica espantado em achar, horrorizado, né? Em saber que também se caça borboleta e andorinha. Tá? Então isso vira um elemento, digamos assim, de riso, né? Provoca um efeito, né, cômico aí. Então você pode considerar tipo um poema piada isso aí. Beleza? E o exemplo de poema pílula. Tá? Ó. Stop. Ó, o título é cota zero. Stop. A vida parou. Ou foi o automóvel? Tá? Essa coisa bem assim. Em poucas palavras você consegue criar, né, uma essência para que pode gerar muita reflexão. Primeiro, uma coisa bem moderna, né, a presença de estrangeirismo, né, isso seria absurdo, inadmissível, né, a não ser que fosse latim, no parnasianismo. E agora, né, é bem mais tranquilo isso. Mas, ó, stop, a vida parou, ou foi o automóvel. Olha como é profundo isso. Nós vivemos tão dependentes, né, dessa realidade tecnológica hoje, que de repente o automóvel quebrar pode significar que a sua vida toda parou. Né? Imagina uma pessoa que tem um compromisso, parou, quebrou o carro. Né? E aí você fala, poxa, minha vida parou. Ou será que foi só o automóvel que parou? Tá? Então, é bem sintetizado em poucas palavras, por isso que a gente chama de poema pílula, beleza? E como eu falei para vocês, uma linguagem simples, né, sem grandes dificuldades de compreensão, né? Então dá para ler tranquilo aí, e considerando aquilo que a gente falou, né, aqueles tópicos lá, você vai associando com os outros poemas também. Beleza?